Fala pessoal, tudo bem? O Dirley aqui, direto de Düsseldorf, Alemanha. Eu fiquei um pouco receoso para fazer esse vídeo, mas eu lembrei que quando eu vim para cá a primeira vez, 6 anos atrás, não tinha nada assim de informação e foi bem difícil para mim encontrar, enfim, alguma coisa, alguma informação. Eu tive que aprender meio que sozinho e pesquisei algumas coisas na internet e tudo mais. Então, vou tentar falar um pouco da experiência aqui. Transporte, segurança, cultura, custo. Esse bairro aqui que eu tô é um lugar chamado Kalkumer. Vou colocar o mapa depois para vocês terem uma ideia de onde fica. Fica para cima do aeroporto, no caso. O centro da cidade fica para baixo e o lugar que eu tô fica para cima. Mais ou menos uns 20 minutos de trem do centro. Então assim, saindo dessa viela aqui, onde eu tô hospedado, lá no final da rua, logo aqui na frente tem um ponto de ônibus. Primeiro fato interessante aqui é assim, todos os pontos de ônibus têm mapas, horários e fala o número do ônibus que passa. Aqui, por exemplo, passa o 760. Nós vamos passar pela placa e aí vocês vão ver aqui, ó, aqui tem um mapa da cidade todinha, tá? Por exemplo, a gente tá aqui, ó, aqui em cima. Tá, a gente tá aqui em cima, a gente vai aqui na feira. Então eu vou pegar um ônibus, um trem, vou descer na feira e o centro da cidade fica aqui embaixo. Então essas linhas aqui são todas linhas de ônibus e de trem. E aqui em cima vocês vão ver o número 760. Se eu fosse pegar o ônibus aqui, eu esperaria que daqui 5 minutos teria um ônibus aqui. Você entra no ônibus. Se você comprou passagem anteriormente, o ticket, você pode andar sem problema nenhum no ônibus. Ninguém vai te pedir nada, não tem cobrador, nada. Então assim, não é cultura deles desconfiarem das pessoas. Então, o que eu fiz? Eu baixei o aplicativo do transporte, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo para vocês, mas já vou dizer, porque eu vou colocar esse vídeo antes de colocar as informações posteriores. Eu vou postar o vídeo, provavelmente. Então assim, é da Rainba, tá? É a empresa que faz todo o transporte aqui na Alemanha. Então, por exemplo, no mês de agosto eles têm uma promoção que você paga 9 euros e você viaja o mês todo com esses 9 euros, tá? Ônibus, trem, enfim, todo tipo de transporte que tiver na cidade, você simplesmente entra e você anda sem problema nenhum e dificilmente vai ter algum fiscal. Às vezes tem fiscal. Da outra vez, 6 anos atrás, eu tava num trem e o fiscal apareceu e pediu o comprovante da passagem. Como eu vim aqui especificamente para feira, ó, a gente tá vendo esse patinete elétrico aqui? Vou falar para vocês sobre isso também, que é bem interessante aqui. Como eu vim para feira, o ticket da feira, ele dava direito ao transporte público. Mas agora não. Desse ano, 2022, inclusive hoje é 29 de agosto de 2022 e tô a 1 km mais ou menos da estação do metrô. Então eu resolvi ir caminhando para fazer esse vídeo e mostrar um pouquinho da cidade. É um bairro totalmente residencial, tá? Não tem indústria. Aqui, por exemplo, tem um parquinho para as crianças. Carro, por exemplo, as pessoas não costumam ter garagem interna, o carro fica na rua. Vocês percebem que ao caminhar, a gente vai caminhando e os carros estão todos... Ó, não é difícil ver uma BMW passando, não é difícil achar um Porsche estacionado na rua, não é difícil ver uma Mercedes. Mercedes, inclusive, aqui, acho que é um dos carros mais utilizados. Volkswagen, né, óbvio, tem muito. Sobre a questão da cidade em si, né, aqui nesse bairro. As casas todas costumam ter 2 pavimentos, 3 no máximo, e tem um subterrâneo, ou um abaixo do nível da rua, que é o caso do hostel onde eu estou hospedado. Esse tem um nível abaixo da rua. E é difícil as pessoas passarem por você e olhar. Por exemplo, essa moça me olhou, mas é muito difícil. Se você estiver deitado no chão, ninguém vai dar bola, entendeu? A menos que você peça ajuda. Se você pedir, eles vão lhe ajudar em qualquer momento. Eles são muito atenciosos, têm muito respeito. Mas é difícil você caminhar na rua e alguém olhar pra você. No Brasil a gente está acostumado a todo mundo dar bom dia, boa tarde, boa noite. Então aqui não. É difícil, a menos que você conheça a pessoa. A pessoa não vai olhar. Nessa casa aqui, por exemplo, ó, 3 vezes eu passei aqui. O proprietário estava tomando chá na rua. Ele olhou, viu que vinha passando alguém e não olhou pra mim. Então, eu não sei se é por conta de respeito ou medo ou algo desse tipo, mas não é comum
as pessoas olharem para você. Então hoje é segunda-feira, é um dia de trabalho, provavelmente os comércios vão estar todos abertos e tem coisas aqui são interessantes sobre a questão do comércio. Tem lugares que são abertos 7 dias por semana, tem lugares que só abrem de segunda a sexta. Eu não consegui identificar exatamente quais são, mas como Düsseldorf é uma cidade, a cidade da moda, né, da Alemanha, você vai ver gente estranha na rua. Pra gente é muito estranho, né? Vestido estranho e tal. Todas as nacionalidades, todas. África, Ásia, América do Sul, tem. Eu vi só 2 pessoas falando em português aqui, é o 3º dia que eu tô aqui. 2 pessoas só falando português, tem brasileiro. Da outra vez que eu vim numa sorveteria que tinha todos brasileiros, acho que o dono até era brasileiro, mas não tem muito brasileiro assim, ou já fala alemão, né? Eu imagino que uns 3 meses morando aqui já estaria arranhando alemão. Falando sobre a língua, eu falo um pouco de inglês, né? Me viro bem no inglês. E aqui nem todo mundo fala inglês. Então a gente imagina que o inglês é a solução. Não, na Alemanha eles têm muito orgulho do alemão. E eu acho isso muito correto. Então, se você quer falar bem com alguém aqui, uma dica é aprenda um pouco de alemão. Coisa que eu não fiz nessas 2 viagens. Aqui, por exemplo, nós temos um hospital. Tá? E aqui, ó, Krankenhaus é o nome que eles dão para ambulância. Então aqui tem uma parada de ônibus que é do mesmo 760 e o nome da parada tem a ver com o fato do hospital e da entrada de ambulância. Então, falando sobre entrada de ambulância e carro e tudo mais, faixa de segurança, todo mundo para. Se você estiver na faixa de segurança, o carro vai parar para você. Ó, na cidade tem lixeiras grandes assim que você pode pôr o lixo. Não é em todo lugar que tem, mas grande parte tem. Aqui, ó, vamos lá, mostrando a arquitetura que eu falei, 3, 4 pavimentos, ó. Então as casas aqui são aproveitadas assim, são 3, 4 pavimentos, às vezes dividido, às vezes um pavimento por família e assim vai. Então é a questão do transporte, tá? A questão da via pública. Se você tá de bicicleta, você tem preferência. Se você tá a pé, você tem preferência. Se você tá de patinete, você tem preferência. E aqui a gente vai passar por mais um patinete aqui estacionado. Então as pessoas, às vezes é próprio, ó, tem mais uma. Às vezes é próprio delas, às vezes é alocado. Tem muita coisa aqui que eu ainda não descobri. Mas a gente vê bicicleta jogada, estacionada. Em qualquer lugar eles param. Essa bicicleta aqui, por exemplo, ó, já é o 2º dia que eu passo, a bicicleta tá aqui, ó, na entrada de carro. Entende? Outra coisa, eu tô com a câmera e é estranho para as pessoas aqui, alguém com câmera, já sabe que é turista. Se a pessoa tá com uma câmera aqui, é turista. Então, é uma coisa um tanto diferente, tá? Comércio, falando sobre comércio. Esse bairro onde eu estou é um bairro residencial, é bem grande. Eu nem sei a extensão, mas deve ter mais de 2 ou 3 quilômetros quadrados o bairro. Casas, a grande maioria delas, casas assim mistas, com mais de uma família. Às vezes casas menores, né, com uma família só, mas basicamente carro. Na rua toda tem carro, dos 2 lados da rua. Tem muita placa, muita sinalização. Dificilmente você vai se perder aqui. Não é comum você se perder. Eu tive um problema no aeroporto. Quando eu cheguei, eu chamei um Uber, achando que era uma grande coisa chamar um Uber. Aí o que aconteceu? Eu não achei o lugar onde tinha que pegar o Uber. E aí o Uber foi cancelado. E aí eu acabei tendo que pegar um táxi. Outra coisa, falando sobre Uber, sobre táxi, eu tive uma questão relacionada ao valor do táxi. Por exemplo, o Uber dizia lá que dava 13 euros, alguma coisa assim. E aí eu fui falar com o taxista e perguntar quanto custaria a viagem pro endereço onde eu queria. E ele disse pra mim que custaria em torno de 30. Aí eu fiz a besteira de dizer pra ele, nossa, mas no Uber é 13. E ele disse assim pra mim, então chama o Uber. Aí foi a primeira lição que eu aprendi aqui na Alemanha. Não contestar o custo do serviço das pessoas. Se a pessoa está te cobrando X, paga, que é justo. Então, obviamente não se aplica a todos os casos, mas a grande maioria dos casos se aplica. Aí então eu peguei, ele disse para mim que custaria entre 30 e 32 euros. A viagem custou 22 dólares. Então assim, em momento algum ele foi desonesto comigo, só que ele estava valorizando o trabalho dele.
E isso eu aprendi da pior maneira possível. Paguei os $22, fiquei muito satisfeito. Já era meia-noite, de quinta para sexta, do dia que eu cheguei. Então, para mim foi uma salvação, eu não vi a hora de chegar. E falando nisso também, sobre o hostel que eu fiquei, porque o hotel, eu comprei a passagem 2 meses antes de vir para a Alemanha, então paguei extremamente caro. Eu vou falar num outro vídeo sobre os custos no geral da viagem, mas agora a gente está falando um pouco mais sobre as questões primárias, né? Então assim, o hostel, vou mostrar depois para vocês também, o atendimento excelente, o dono e a dona, Ali e a Mercedes, são proprietários, me atenderam super bem, vou mostrar para vocês um pouco mais. Agora eu vou focar mais no trecho de 1 quilômetro até o metrô, que inclusive eu tô indo agora numa lavanderia que eu descobri para lavar minhas roupas antes de voltar, né? Eu vou voltar no domingo, na segunda-feira, na próxima, e eu gostaria de levar as roupas limpas para casa. Então, tô indo lá agora conversar e ver se eu consigo me entender, né, com a proprietária ou proprietário lá da lavanderia. Então, assim, falando sobre a lavanderia, uma outra dica interessante é: permita-se errar. Por quê? O primeiro dia que eu caminhei nessa rua aqui, eu hesitei por um segundo em entrar numa viela que tinha no caminho, que era uma espécie de desvio. Aí eu pensei, não, vou entrar. Quando eu entrei, eu descobri um comércio, assim, um bazar, um restaurante, uma padaria, muita gente, assim, muitos idosos ali naquele lugar. Então eu vi que era um lugar legal, que se eu precisar comprar alguma coisa, ele tem. Então por quê? Porque eu me permiti passar naquele trecho, que é um trecho um tanto, assim, que no Brasil você dificilmente entraria, porque você imaginaria que seria uma área de perigo ou coisa do tipo. Mas não, na verdade, bem pelo contrário, é uma área extremamente segura e você se sente seguro aqui. Então, outra coisa bem importante, outra dica bem importante aqui você vai estar 100 vezes mais seguro do que no Brasil, independente do local que você estiver. Mas é sempre bom prestar atenção, né? Eu estou usando a mochila aqui, todos os dias eu estou usando a mochila, porque eu tenho a câmera, carregador, tenho aqui o gimbal, que eu estou gravando esse vídeo agora. Então eu ponho tudo na mochila. Água, muita água, né? Eu tô tomando muito mais água do que eu tomava no Brasil, e isso também é bom pra mim, né? Eu me sinto melhor fazendo isso. Caminho pra caramba. O dia que eu menos caminho é 10 quilômetros. Como o foco da minha viagem é a feira é muito grande, então eu vou entrar agora nessa pequena ruela que eu falei aqui, nessa via. Ó, ali tem o nome dela, Kreuz. Eu não sei falar em alemão, vou aprender ainda. Então entrando aqui, primeiro dia foi um tanto estranho, mas hoje já é bem normal. Eu entro aqui todo dia, passo para esse local bem arborizado, é uma via basicamente residencial. Tem alguns carros aqui dentro, mas lá na entrada tem um poste de aço que impede a entrada de carro por alguns lugares. Mas aqui é bem tranquilo, dá pra ver que tem um movimento razoável de pessoas aqui. E é uma área de residência e uma área de comércio. Pequenos restaurantes, tem padaria, tem um bazar, tem uma loja de roupa. Como aqui tem muita coisa para muita gente, muita coisa para se vender, você encontra comércio em todos os lugares. Então esse é o fato importante de você se permitir acessar outros lugares e ver outras coisas diferentes. Então, por exemplo, eu resolvi fazer esse vídeo. Não é nada assim, não era comum para mim fazer isso, não é o intuito de fazer isso, mas eu penso que posso estar ajudando pessoas a se encontrarem melhor aqui se eu fizer esse vídeo. Então, eu vou chegando aqui no meio dessa pequena rua aqui, essa viela. Vou dar um giro 360 aqui só para vocês entenderem o clima que tem aqui. Tem uma fonte aqui, tem uma fonte, comércios, padaria, bazar, relojaria, loja de roupa, tem sorveteria, café. Tem muito café para cá, então é muito comum você encontrar padaria, cafeteria, grande parte dos locais que vocês forem. Então assim, como eu falei, você tá com a câmera, as pessoas já te olham diferente, né? Eu imagino que você sei lá o que eles imaginam, mas é um tanto estranho. E teve um dia que eu achei muito engraçado,
que as pessoas ficavam olhando pra mim, que eu tava com uma camiseta que tinha uma caveira do Demolidor, do Vingador, acho que caveira do Vingador na camiseta. E naquele dia eu achei estranho, as pessoas me olhando de uma forma diferente, mas faz parte. Então assim, saindo dessa rua, ela aqui, ó, tem uma outra loja de artigos infantis aqui, roupa de criança. Saindo aqui, já encontro um motorhome passando na rua. Aqui é a estação do trem. Então, saindo na rua aqui, esse aqui é um comércio. O comércio aqui tem onde vende batatas fritas e tudo mais, 24 horas. Aqui é um outro bar, um mercadinho, vende bebida. E lá é a estação do trem. Aqui é a estação do trem, e aquele prédio vermelho do outro lado da rua é a lavanderia. E é lá que eu vou tentar falar com alguém agora para saber se eles lavam ou não lavam as minhas roupas, o quanto custa e quanto tempo vai levar para isso ficar pronto. Então, o pessoal de idade, essa senhorinha aqui olhou para mim e sorriu. As pessoas de idade são um pouco mais comunicativas do que os jovens no geral, que aqui tá todo mundo muito preocupado com a sua própria vida, né? Então, ó, tô atravessando uma linha aqui, dá pra ver que tem uns semáforos aqui. Outra coisa interessante sobre as linhas de ônibus e trem, aqui por exemplo tem essa linha do Clemenplatz, aqui que é onde eu desço todo dia. Aqui é a estação do ônibus e aqui do trem. Então eu desço do trem, pego o ônibus e vou até no hostel. E aqui, ó, tem um horário e tem o número do ônibus que vai passar e em quanto tempo ele vai passar. E nesse ponto foi muito engraçado o primeiro dia que eu fui pegar o ônibus, porque eu fui pegar o ônibus só no segundo dia, se eu não me engano. E aí o motorista parou o ônibus, desligou o ônibus e foi até o comércio comprar água e perguntou pra mim se eu queria chocolate ou alguma coisa assim. Eu digo, não, obrigado. Então é muito interessante que algumas pessoas são mais, digamos assim, ligadas que as outras nesse fator comunicação. E o motorista, quando disse que eu era do Brasil, ele se apavorou. Tá vendo que aqui tem um semáforo? Não sei se vai dar pra ouvir, mas tem tô debaixo de um semáforo e tem um barulhinho, ó, toque, toque. Isso provavelmente deve ser um aviso sonoro para quem não consegue ouvir ou coisa do tipo. E quando ele ficar verde, ele vai mudar esse barulho, ó. Ó, ficou verde. Aí o barulho muda um pouco. Então eu tô atravessando a rua aqui. E outra, não tinha nenhum carro passando na rua. E as pessoas não atravessam a rua no sinal vermelho. Então, se você vier para a Alemanha, né, você estiver acostumado a ter pressa e sair correndo, ali vem, ó, chegou o metrô terrestre que tem aqui, que ele passa por cima da via. Não tem aquele monte de barreira de segurança como tem no Brasil no metrô. Dificilmente alguém vai roubar um cabo aqui, não acontece. Mas a segurança é você que faz a sua própria segurança. Então, eu vou falar aqui na lavanderia com eles e saindo daqui eu vou lá para a feira e eu vou mostrar um pouquinho mais do que tem aqui na Alemanha, nesse bairro que eu tô, que é um bairro extremamente residencial. Eu tava do lado de lá, do lado de cá onde tem a lavanderia, é um bairro bem interessante, tem bares, café, cafeteria, tomei café um dia aqui, sorveteria, né? Um bairro mais antigo, mais residencial. Então vou passeando aqui, vou conversando, vou indo fazendo as minhas tarefas diárias e aos poucos vou gravando alguns vídeos para vocês.